Provavelmente tem a ver com resistência à insulina, com o aumento da glicose, o exagero com relação aos óleos vegetais. Quando você elimina tudo isso daí... Limpa tudo. Exatamente, você limpa. É como se fosse uma dieta detox. Sejam muito bem-vindos a mais um Efeito La Capra. Nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para o seu emagrecimento e para que você permaneça magro. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E nós estamos com uma série especial sobre dietas. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a dieta paleolítica. Nós vamos te contar o que é a dieta paleolítica, como é que ela funciona, como é que você pode executar, os prós e os contras dessa dieta. Muito bem. Quer contar um pouquinho pra gente como que é a história da dieta paleolítica? Vamos. O paleolítico é uma era geológica a que o ser humano viveu. E nós, hoje, estamos numa nova era, diferente dessa era paleolítica, certo? Qual que é a diferença entre a era do paleolítico para a nossa era atual? É o fenômeno da agricultura. A agricultura inicia há cerca de 10 mil anos. E o período paleolítico se estende até esse momento em que a agricultura é introduzida. Então, nesse sentido, a dieta paleolítica ela se refere a quando nós, Homo sapiens, éramos coletores e caçadores. Quando nossa alimentação era baseada naquilo que se conseguia caçar ou coletar. Ou seja, ainda não havia uma tecnologia para a gente poder fazer a agricultura e com isso a gente não tinha exatamente um estoque ou a gente nem conhecia, né, os grãos para poder fazer o estoque como a gente faz hoje, correto? Exatamente. Então, se caçava e se coletava o que tinha ali à disposição naquele momento. E essa era paleolítica, ela durou milhões de anos, certo? E ela se diferencia da era atual por conta da intervenção aí das técnicas de agricultura. Nesse período já se usava algumas ferramentas de caça, já se conhecia o fogo, já se cozinhava, né? Mas eram ferramentas bem rudimentares, né? Não havia, como a era atual, que é o neolítico, né? Não havia essa tecnologia que a gente tem hoje, mas eles tinham uma certa habilidade para poder manusear e processar alguns alimentos. Exatamente. E à medida que vai se tendo conhecimento sobre como se plantar, né, que é o processo de agricultura, e como cultivar, e também como criar animais, há uma transição da alimentação de nós, seres humanos. Muito bem. Só que, infelizmente, tem algumas desinformações sobre essa dieta. Quando você sai do básico, e o professor que é fundador dessa teoria, né, da dieta paleolítica, o Dr. Loren Corday, ele prega pelo seguinte, qual que é o básico? É só comer muitos vegetais, frutas, carnes, especialmente as carnes magras, peixes, ovos e algumas nozes e sementes. Ele mesmo faz essa pregação de que é elementar, esse é o básico. Ou seja, o que as pessoas daquela época conseguiam encontrar na natureza, coletar ou colher, né, das árvores, alguma coisa assim, e levar para casa. Né? Eles não faziam cultivo e nem a criação. Exatamente, e isso é muito recente, de 10 mil anos para cá. Recente, perto da nossa trajetória da evolução humana, né? Não posso falar que 10 mil anos seja pouco, mas é pouco diante da evolução do ser humano. Muito bem, e aí então, o que ele pregava? Ele dizia que nós devemos comer alimentos, ele ainda diz que nós devemos comer alimentos semelhantes, que emulam o que esse nosso antepassado evoluiu comendo. Então, se a gente fizer uma dieta semelhante, se tivermos uma alimentação tal como era naquele momento, durante a evolução do ser humano, nós estaremos nos beneficiando para a nossa saúde. Essa é a explicação do fundador da dieta paleolítica. Sim, e que tem todo um fundamento de ser, né? Veja bem, se naquela época, né, não havia agricultura, então não havia a diversidade de grãos que a gente tem hoje, né? E não havia na época também, né, a quantidade, por exemplo, de farinhas, de farináceos, de subprodutos
de todos esses alimentos que a gente tem hoje, né? Isso porque é mais recente ainda. Exatamente, porque isso faz parte do acúmulo de tecnologia, fazendo com que a gente tenha um processamento. E nem sempre o processamento é ruim, hein? Vamos colocar dessa forma, né? O processamento muitas vezes ele vem para enriquecer um alimento, né? Mas voltando, né? A dieta paleolítica. Então, o processamento dos alimentos era muito rudimentar, era muito primário. Basicamente era cozimento ou fogo, né? No máximo aí um envelhecimento natural que daria a ele uma característica de processamento, desidratação, fazer com que essas pessoas, né, ingerissem grandes quantidades de produtos provenientes da natureza, com pouco ou nenhum processamento, né, e principalmente baseados em vegetais e animais. Então seria aquele aforisma, né, bicho e planta. E aí poderia variar a quantidade dependendo da oferta que a natureza fazia, né? E principalmente quando a gente fala de animais, né, isso dependia muito, obviamente, de onde é que essa pessoa estava morando, se estava perto de um aquífero, né, de um rio ou de mar, ou se ele estava mais longe de onde tinha água. Então ele poderia ter grandes animais, pequenos animais ou bichos aquáticos, né? E aí, vegetais, bom, enfim, provavelmente ele tinha um conhecimento e uma tecnologia própria para poder identificar quais eram os vegetais que ele poderia comer e aqueles que não seriam tão adequados assim. E tem um ponto também muito importante, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que realmente pontuar, né, a época em que eles viveram. Quer dizer, a época do Paleolítico ele vai desde 3 milhões de anos atrás até aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, assim, de 3 milhões a 10 mil anos atrás, os vegetais de hoje, ou de 10 mil anos atrás, eles não são iguais aos vegetais de 3 milhões de anos atrás. Né? Provavelmente a natureza se fez, se refez, se reproduziu, algumas coisas se extinguiram e outras começaram a existir nesse tempo todo, e algumas se modificaram. Então, assim, a análise disso tudo ela tem que passar por isso, né? Dessa dieta. Assim, além da intervenção humana. Exato. O assim, desenvolvimento de novos vegetais a partir do conhecimento, né, de cultivares, né? Por exemplo, rúcula, alface, radíquio. Será que existiam esses vegetais? A maioria dos vegetais folhosos que a gente conhece hoje, né, eles não existiam naquela época. Os seus antepassados, né, os seus predecessores, né, eles eram bem diferentes e talvez até com conteúdo de substâncias nocivas a gente muito maior. Né? Então, assim, vamos imaginar aqui, né, os vegetais de hoje, né, eles são domesticados. Vamos colocar dessa forma. O que seria a domesticação da natureza dos vegetais para poder beneficiar um homem? Bom, por exemplo, diminuindo a quantidade de tóxicos que um alimento tem, certo? Então, a quantidade de elementos que aquele vegetal tem para poder se prevenir de doenças que podem atacar aquele vegetal ou para mesmo atacar outros vegetais, e isso a natureza faz muito bem, para que ele prevaleça. E essas substâncias muitas vezes são nocivas a gente. São consideradas antinutrientes para a gente. Antinutrientes e são nocivas ao ser humano, tanto quanto para outros animais também. É muito comum, né, animais buscarem alimentos específicos na natureza, por exemplo, com um propósito. Quando o animal, por exemplo, está com dor de estômago, é muito comum a gente ver animais, né, carnívoros específicos, buscarem vegetais, começarem a comer vegetais para poder ter um efeito específico daquele vegetal. Isso quer dizer que é bom? Não necessariamente, ele quer um efeito que aquele vegetal tem. E naquela época, né, pontuando então esse tempo específico, né, eles provavelmente tinham esse conhecimento de qual vegetal e como é que poderia comer aquele vegetal. Tem dois pensamentos que são importantes e que são postulados, né, nessa dieta. O primeiro deles é assim: existem duas maneiras simples de ver o que é essa dieta paleo, segundo o próprio fundador. O primeiro é se concentrar em emular os alimentos que nossos ancestrais do Paleolítico comiam. A segunda é que é mais simples ainda, é olhar o que eles não comiam e retirar esses alimentos da nossa dieta. Então nós vamos dar uma explorada nisso daí. Existe uma confusão, uma confusão até que compreensível sobre o debate em torno desse conceito de comer esses alimentos à medida que nós evoluímos. Nós não somos os mesmos
os mesmos sujeitos, os mesmos homens de 3 milhões de anos atrás. O fato é que não tem um registro perfeito do que se era consumido naquela época, dos alimentos que se consumia naquela época. Há uma especulação, uma busca histórica, mas a gente não tem exatamente um registro disso. Além disso, tem muitos dos alimentos que existiam, que é como você falou, durante os tempos, que não existem mais, e novos alimentos que foram surgindo. As frutas, elas já eram mais selvagens, né? Como você bem falou, os alimentos foram domesticados, selecionados, resselecionados, né? Aprimorados. Exato, o desenvolvimento, dessa área mudou muito, especialmente no último século, não é? Então, elas eram até mesmo mais densas em nutrientes do que talvez são agora, né? Os animais que eram capturados nessa caça também não eram os mesmos animais que nós temos hoje. Eles eram animais maiores, talvez a composição de gordura, de proteína desses animais seja bem diferente do que nós temos nos animais de hoje, certo? Que nós consumimos hoje. E mesmo que esses alimentos estejam disponíveis, talvez nós não vivamos na mesma região em que eles eram consumidos, então nós não temos acesso a eles, né? Então é por isso que muitas vezes quem adota essa alimentação, essa dieta paleolítica, se refere a ela não como uma dieta paleolítica nos termos que era, como os nossos ancestrais, mas um modelo paleolítico de se alimentar. A ideia é imitar o que os ancestrais faziam, certo? Entendendo então tudo que foi pensado sobre isso, né, seria assim, se aproximar bastante do que provavelmente era feito com relação à alimentação naquela época, né, e retirar os produtos que não haviam, que com certeza não existiam naquela época, né? Então, por exemplo, a gente pega hoje, né, produtos vindos da agricultura, os grãos, por exemplo. Então, os grãos, eles praticamente que não existiam na alimentação desses povos naquela época, né? E muito menos os processados desses grãos, né? Então, assim, farinha de arroz, por exemplo, ele não existia naquela época. Farinha de milho, né? Aveia, né? Quer dizer, trigo, isso daí não havia. Então, não havia como ter, por exemplo, pães, né? Então, toda a panificação, né, ela é praticamente que extinta. Mas, assim, com relação à quantidade de componentes básicos da nossa alimentação, vamos falar de proteínas, gorduras e carboidratos, que é um item que realmente é importante quando a gente fala de nutrição e alimentação. A princípio, a dieta paleo, ela não se apega muito à quantidade que você vai comer, tá? Não se apega à quantidade que você vai comer. Então, na prática, se você realmente se basear nos alimentos que a natureza te dá, principalmente carnes e os vegetais, ou seja, bicho e planta, você a princípio não vai necessitar de ficar quantificando muito aquilo que você come, tá? Porque provavelmente isso vai te trazer uma saciedade muito boa. Então, geralmente, quem faz a dieta paleo não fica prestando muita atenção na quantidade, e muito menos a quantidade das proteínas, gorduras e carboidratos. Por quê? Porque geralmente quando você faz essa alimentação, as quantidades já vêm na sua necessidade. Quer dizer, você vai buscar talvez um pouquinho a mais de proteína, se você tem uma oferta de proteína a mais, talvez um pouquinho mais de fibra. Aliás, fibra é o que não vai faltar nessa dieta, porque comendo muitos vegetais, você vai estar ingerindo muita fibra nessa dieta, né? E com isso, então, as quantidades de gordura, proteínas e carboidratos, elas vão estar aproximadas ao que se fazia antes, né? E lá naquela época, se você for pegar, né, exatamente assim como é pensado, né, a quantidade de carboidrato, interessantemente, ela vai ser reduzida. E geralmente o carboidrato ele vai vir numa forma, né, do pacote natural. O que eu quero dizer com isso? Você não vai extrair um subproduto que tem uma grande quantidade de carboidrato, a não ser que você coma, por exemplo, um mel in natura. Aí sim você vai estar ingerindo uma grande quantidade de carboidrato. Mel existia naquela época, provavelmente se eles achassem uma caixa de abelhas, eles iam pegar, certo? Mas não era muito comum, provavelmente eles deviam ter a mesma dificuldade que hoje, eram picados e tal, enfim. Mas enfim, se eles achassem, por exemplo, um tubérculo ou uma fruta, certo? Uma fruta,
geralmente ela tem uma grande quantidade de carboidrato, mas no pacote natural ela também tem bastante fibra, ela também tem bastante água, né? Então assim, aquilo não vai ter um efeito muito forte parecido com o que a gente vê hoje, né? Por exemplo, hoje a gente faz uma ingesta de grande quantidade de farináceos, né? Então pães, bolos, né? E isso faz com que a gente tenha efeitos indesejados dessa ingestão, com aumento de insulina. O que geralmente não acontece quando você come in natura, né? O alimento in natura. Quer dizer, essa quantidade ela já vem aproximada para aquilo que você precisa, para que você não tenha um prejuízo com relação ao que você está fazendo ali. Exato. E aí o que teria que tirar dessa alimentação para poder simular o que era lá, especialmente os grãos, como você falou, esses grãos de cereais que perfazem aí cerca de 20-25% da alimentação, né, no mundo ocidental, principalmente, açúcares, especialmente os açúcares refinados, os óleos vegetais refinados, que também isso não existia, não é? Laticínios, produtos lácteos em geral, leites e derivados de leite, e também o próprio álcool, que hoje nós temos algumas bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, vodka, enfim, e isso não era disponível naquele momento. O álcool ele acontece muito raramente na natureza, nos produtos naturais, tá? Ele acontece muito raramente, geralmente ele é proveniente da fermentação de alguns vegetais, principalmente quando é muito carregado em carboidrato. E aí as pessoas podem perguntar, poxa, mas leite e derivados, mas já existia leite naquela época. Sim, só que não, exatamente, só que não havia a criação de mamíferos para que se obtivesse leite. Já pensou? Certo? Pegar Exatamente. No Paleolítico não havia criação, então eles não tinham acesso a leite para poder ter os derivados do leite. Então realmente os laticínios e o leite está fora também desse padrão de alimentação paleolítica. Desse modelo. E esses alimentos que são retirados, eles perfazem cerca de 70% da alimentação nossa. Se a gente for juntar com os óleos, sim, eles perfazem 70%. Cerca de 70%. Então, a gente só come 30% do que seria essa proposta de alimentação. Se a gente invertesse isso, o que será que vai acontecer? E é essa a proposta da dieta paleolítica, né? E o que tem de benefício, né? Quais são as propostas que essa alimentação baseada em comer esses alimentos específicos poderia trazer para o benefício da saúde humana, né? Esses alimentos que são retirados, já se tem estudos que estão relacionados ao quê? A obesidade, a inflamação crônica, a doenças específicas da civilização, como a síndrome metabólica, onde doença celíaca, envolvido o diabetes, as doenças cardíacas, o câncer, doenças autoimunes. Então, uma vez que você retira esses alimentos, a chance de você ter reduzido esses fatores que levariam a essas doenças estaria diminuindo também. E essa é a proposta da dieta, do modelo de dieta paleolítica. É uma grande vantagem, né? Porque se a gente for pensar na evolução, especificamente, né? Então vamos pensar o homem primitivo e nós hoje, né? O homem atual. Quer dizer, a gente veio evoluindo, mas se você pensar no espaço de tempo, né? A genética ela não evolui tão rapidamente. Porém, a nossa tecnologia com relação a colocar na nossa alimentação produtos que não eram da nossa alimentação foi muito rápido, né? Quer dizer, a gente pensa 3 milhões de anos até hoje, certo? Só nos últimos 10 mil anos foi que a gente colocou tudo isso, exatamente todos esses alimentos. E só nos últimos anos, nos últimos 100 anos, vamos colocar dessa forma, por exemplo, que os óleos vegetais entraram na nossa alimentação. Quer dizer, não se fazia, por exemplo, o uso de óleo vegetal, e sim a gordura animal, né? Quer dizer, a gordura animal é que era usada para poder fazer os cozimentos, né? Mas o óleo vegetal ele é mais recente ainda, né? E hoje em dia, ele, em algumas populações, né, isso já se tem muito claro, né, ele chega a ser 20% do valor calórico da ingesta total de algumas populações, né? Então, assim, a retirada desses alimentos é benéfica? Geralmente sim, geralmente a pessoa experimenta um benefício quando é retirado grande parte dos grãos ou a totalidade dos grãos e dos óleos da alimentação daquela pessoa. Exato.
Veja bem, quando a gente retira esses alimentos, pode haver um questionamento, e houve esse questionamento por muitos estudiosos da área de nutrição, questionando, mas como assim você vai tirar um grupo inteiro de alimentos? Você vai tirar grão, você vai tirar leguminosa, você vai tirar leite, derivados de leite, mas isso é muito importante para a saúde da população. Então, essa dicotomia, né, do que seria benéfico, do que naquela época era e do que hoje criou-se correntes diferentes de pensamento entre os próprios pesquisadores. Mas quando a gente vai analisar exatamente o teor nutricional dos alimentos que são prevalecentes nessa alimentação, vinda das frutas, vindo dos vegetais, vindo da própria carne, dos produtos animais, a gente vê que a composição nutricional, ela não perde para esses outros alimentos que foram introduzidos nesses últimos anos. Ela é completa. Ela é e pode ser, né, suficiente para o organismo. E eu tenho um pitaco aí para poder colocar. Caso ela não fosse completa, veja bem, o que acontece com uma espécie quando ela não tem a quantidade de alimentos que ela precisa? Geralmente ela é extinta da natureza. Então sim, a resposta é sim. Ela não vai, a dieta, o modelo de dieta paleolítica, né, ela não vai perder para o modelo atual de alimentação, certo? Então, pelo menos assim, inferior provavelmente ela não é. Exato. Não é, isso é o que nós estamos, né, buscando trazer de conhecimento, porque nessa série que nós estamos fazendo aqui sobre dietas, nós vamos trazer especulação, nós vamos trazer, né, os pensamentos, prós, contras e também nossa opinião. Os benefícios que cada uma dessas dietas trazem são diferentes, mas no caso da dieta paleolítica, o que a gente pode trazer de benefício os prós dessa dieta? Um melhor aproveitamento nutricional é o primeiro deles. Por que a gente pode trazer esse benefício, esse pró dessa alimentação? Porque a biodisponibilidade e a digestibilidade dos nutrientes desses alimentos é até mesmo superior do que, por exemplo, de alguns vegetais que foram incluídos, os grãos, leguminosas e até mesmo dos lácteos, né? Então, quando a gente faz essa análise do aproveitamento nutricional e que a gente percebe que não tem perda, se a gente ranquear, colocar num ranking, né, o que é mais aproveitado, melhor aproveitado pelo nosso organismo, percentual de biodisponibilidade, nós vamos ver que esses alimentos suprem muito bem a necessidade do nosso organismo. Esse é um dos principais prós da defesa, né? Em defesa dessa alimentação. Mas não é só isso. A retirada desses outros alimentos que contêm muitos antinutrientes, e isso é um capítulo muito especial da nutrição humana, os antinutrientes. Nós temos vários, nós temos lectinas, nós temos saponinas, nós temos fitatos, nós temos inclusive polifenóis, que são, dentre eles, os taninos, as próprias isoflavonas, que há tempos atrás, né, tiveram em alta, já se tem conhecimento da interferência desses antinutrientes na nossa saúde, inibidores de proteína, de proteases, a própria rafinose das leguminosas. Quem é a rafinose da leguminosa? É o carboidrato que causa gases. Eu acho que todo mundo conhece a história de feijões darem gases, exatamente, flatulência, não é? E quem faz isso é um tipo específico de carboidrato, que é, no caso, a rafinose. Então, quando você retira esses alimentos da alimentação da pessoa, existe um bem-estar, né? Pode haver, não é que existe, pode haver um bem-estar, principalmente se há uma grande ingesta prévia destes alimentos, né? Então, esse é um fator benéfico dessa alimentação que conta pontos positivos para ela. Além disso, o que mais que nós temos? Aí a gente já parte mais para uma questão da fisiologia, né, do corpo humano, que é uma diminuição da resposta insulínica. Por quê? Que o carboidrato não é tão disponível como na nossa alimentação atual. A gente não come tanta farinha, não come tantos pães, tanta massa, tantos derivados de massa. Então,
a insulina e a glicose entram num equilíbrio, a gente pode dizer assim, a gente não tem uma resposta insulínica tão alta. Apesar dele não quantificar, né, esse é um grande fator aí dessa dieta, que é um benefício grande, né? Apesar dele não quantificar a quantidade de alimento que você vai comer, e muito menos que tipo de alimento que você está comendo, desde que você se atenha àqueles alimentos lá e retire os alimentos modernos, né? Geralmente você vai comer o carboidrato em um pacote natural, composto de água, de fibras e em conjunto com outros alimentos também. E isso faz com que a resposta digestória do seu organismo seja mais voltada para o que acontecia naquela época. Então assim, quando eu faço uma ingesta de, por exemplo, um pão, certo? Um pão basicamente é feito de farinha. Farinha é basicamente amido. O que é o amido? O amido é a glicose. Quando entra no meu organismo não quer saber se essa glicose está vindo do pão, se está vindo da cenoura, da batata, ele não quer nem saber, ele simplesmente vai pegar aquele amido, vai quebrar e quando entra na circulação é aquele monte de glicose. O que o seu organismo vai entender? Poxa vida, essa glicemia está subindo demais, o que eu preciso aqui? Preciso de insulina. E por que a dieta paleolítica, então, neste ponto, ela é muito boa? A glicose vai entrar? Sim, óbvio que vai depender da quantidade de alimentos com glicose que você vai ingerir, os carboidratos, correto? Só que ela vai entrar em um conjunto, junto com as fibras, junto com a proteína, junto com a gordura e na quantidade que existe naquele alimento, que geralmente os alimentos naturais não têm uma quantidade muito alta, extrapolada de carboidrato para ter uma resposta tão alta de insulina do seu organismo assim. Então esse controle insulinêmico, né, da insulina no seu sangue, ele vai acontecer naturalmente, que é o que a gente sempre diz, né? Ao invés de tomar um suco, coma a fruta. A resposta quando você come uma fruta é completamente diferente de quando você toma um suco. Então assim, naquela época eles tinham suco, olha, eu não sei se tinha suco ou não, mas provavelmente não. Eles não tinham isso lá. Eles comiam a própria fruta. Quando eles achavam a fruta, eles comiam. Daí essa resposta vai ser naturalmente, digamos assim, controlada por essa alimentação. Essa é a importância da matriz alimentar. Matriz alimentar. Sempre, né? Onde que esse nutriente, no caso aqui nós estamos falando dos macronutrientes, especialmente o carboidrato, onde ele se encontra, onde ele está. E a disponibilidade dele para o nosso corpo. A forma como eu ofereço um determinado alimento, ela muda completamente a resposta do seu organismo. E mais um ponto a favor, né? Além da resposta ser adequada àquilo que você está fazendo, veja bem, quando eu como uma grande quantidade de vegetais associada à proteína, associada à gordura, o que acontece com o meu organismo? Saciedade. Então, alta saciedade. Essa é uma dieta que a maioria das pessoas declara alta em saciedade. Eu não tenho fome, eu não passo fome. Principalmente porque eu como a quantidade que eu quero naquele período que está determinado para mim. Por exemplo, se eu quero comer na hora do almoço, eu sento, eu como a minha comida. Eu não me importo com a quantidade que eu estou comendo naquele momento. E aí, vou comer até onde eu quiser. Que geralmente era o que se fazia naquela época. Porque como ele não plantava e não colhia, provavelmente o estoque era muito baixo, né? Então provavelmente ele comia uma grande quantidade, ficava saciado e passava um longo período sem comer. Então as pessoas declaram isso, olha, quando eu como o que eu quero, geralmente eu fico saciado durante um longo período. E com isso o que acontece? A busca por alimento no período seguinte, ela vai ser muito menor ou ela não vai existir. Então isso vai levar a pessoa a passar mais tempo não buscando alimento, o que geralmente promove uma perda de peso ou a manutenção do peso perdido quando ela já fez o que é a perda de peso. Um pouco diferente do que acontecia naquela época do nosso momento atual. Porque naquela época eles não sabiam quando eles iam encontrar a próxima caça, né? Ou a próxima fruta no pé. Eles não sabiam disso, então eles talvez comessem até um pouco mais do que a quantidade natural de saciedade deles. Exatamente, né? O estoque era na pele, certo? Quer dizer, o estoque era pessoal ou dentro do estômago, né? Geralmente, sim, existia registro, né, de potes, alguma coisa assim. Sim, existe registro disso, de que eles poderiam utilizar algumas coisas para poder guardar. Mas veja bem,
a probabilidade de uma fruta perder, de um vegetal se deteriorar, não tinha geladeira, ou da carne encher de mosquito, era muito alta. Então, assim, geralmente eles pegavam, comiam, o que sobrava talvez comia mais tarde ali, mas era isso, né? Não eram dias e dias como a gente tem hoje na geladeira. Então, assim, o estoque era feito no subcutâneo, certo? Uma quantidade de gordura para a próxima refeição, e no meu estômago. Isso é um aspecto bem diferente do que a gente tem hoje, né? Com o alimento à disposição a praticamente qualquer hora do nosso dia. Então, essa divergência de disponibilidade de alimentos, a gente não pode considerar que seja um fator de influência, né, nem positiva nem negativa para esse tipo de Isso alimentação. leva a esse ponto importante, né? São essas 3 características aí, quer dizer, uma resposta à insulina baixa, alta saciedade, levando a uma baixa procura de alimentos, quer dizer, ele não fica procurando pelo alimento no momento seguinte. Né? Exatamente, ele não fica procurando pelo alimento no momento seguinte. E mais uma coisa importante nesse processo do looping porque à medida que esses alimentos são introduzidos, né, que você faz uma alimentação baseada nesses alimentos, e esses alimentos têm o quê? Uma densidade nutricional alta, o seu corpo fica satisfeito, ele se sente bem. Opa, tá me dando a quantidade de nutrientes que eu preciso. De nutrientes, porque lembra, a gente não está falando só de energia, nós estamos falando dos nutrientes. Então esse looping vai deixando de acontecer, e é por isso que esse é um ponto positivo dessa alimentação, desse tipo de dieta, para que a pessoa possa manter o seu peso ou até mesmo emagrecer, se esse for o objetivo dela, né? Além disso, nós temos como consequência uma redução do perfil lipídico no sangue desse indivíduo, porque vai mudar o metabolismo dessa pessoa, a forma como ela aproveita esses alimentos, a forma como ela estoca esses alimentos, e até mesmo a gordura corporal, né, passando a ser utilizada como fonte de energia. Essa é uma consequência imediata, né? A quantidade de carboidratos e a forma com que aquele carboidrato está entrando na alimentação daquela pessoa, né? Quanto menos carboidrato entra, geralmente o perfil de triglicéridos desse paciente é bem baixo. Então, como a quantidade de carboidrato é uma quantidade menor, geralmente menor, né, nessa dieta, então você vai ter um perfil de triglicerídeo mais baixo, né? E associado à fibra, principalmente, então aí você vai ter, a gente percebe isso, né? O perfil de colesterol de triglicerídeo, geralmente ele é controlado quando a gente tem uma dieta mais próxima desse daí. E o engraçado é que a regulação, né, quando a gente fala em matriz alimentar, o pacote natural da alimentação, da matriz alimentar, né, ela já vem mais proporcional. Né? Quer dizer, a saciedade não é à toa, é porque a quantidade de nutrientes, aí vamos falar dos macros, né, proteínas, gorduras e carboidratos, principalmente os alimentos essenciais, ele já vem para você, naquela quantidade que você precisa. Então, assim, você não vai precisar, o seu organismo não vai precisar de muita coisa, não. Uma coisa importante aí é que as pessoas falam, né? O jejum, ele não é obrigatório, ele não foi postulado, né? Naquela época, possivelmente, se fazia jejum? Sim, mas era um jejum obrigatório, porque eu não tinha comida todos os dias, eu tinha que caçar a comida ou achar essa comida em algum lugar. E hoje? Bom, hoje eu tenho uma geladeira, eu tenho como estocar a minha comida, mas o jejum é facilitado. E isso, na minha opinião, é uma vantagem nessa dieta também. Por que o jejum é uma vantagem? Bom, é simples. Quando você tem um jejum, você não faz a ingesta do alimento, você não está colocando energia para dentro. Isso facilita a perda de peso. Ah, mas após o jejum eu vou comer a mais. Isso é uma outra história. Geralmente isso não acontece. A gente já tem hoje base científica para dizer que não existe, digamos assim, esse exagero alimentar após um período de jejum. Principalmente quando é um jejum natural. Por exemplo, eu comi no meu jantar e eu pulei meu café da manhã. Quantas horas dá? 10 horas? 18 horas de jejum? Vamos colocar 10 horas. Foi o período suficiente para você até talvez iniciar uma cetose alimentar. E não havendo a entrada de energia, possivelmente você está gastando a sua própria energia. É isso mesmo. E aí, recapitulando então, vamos fazer só uma recapitulação aqui dos benefícios. Vamos lá. Melhor aproveitamento dos nutrientes, retirada de antinutrientes, diminuição da resposta insulínica com todo o repertório metabólico que isso implica, controle da saciedade, uma saciedade aumentada, redução do looping alimentar, redução do perfil lipídico sanguíneo dessa pessoa e o controle de peso.
Com tudo isso, o que a gente pode ter também? A remissão de doenças. Esses são, então, os benefícios, os prós que são alegados e postulados com esse modelo alimentar, esse modelo de dieta. Vamos, então, para os contras? Vamos falar dos contras agora. Quais são os contras, né? O que a gente pode ver de contra dessa alimentação? Eu fico imaginando o que pode ter contra uma dieta dessa. Tem alguns contras que eu acho que eles não vão mais no sentido da nutrição em si, mas eles vão contra talvez a nossa cultura de uma forma geral. Por exemplo, deixar de comer ou reduzir alimentos de determinados grupos, como o arroz, né? Deixar de comer o feijão, deixar de comer o pãozinho, deixar de comer o macarrão. Isso tudo tem uma implicação, e uma implicação até mesmo cultural. Talvez você tenha crescido numa família de italianos em que as massas são o prato preferido de todos. Aí, de repente, você fazer uma mudança dessa alimentação vai ter implicações. Sim, populações tradicionais, né? Exato. Que cultivam. Eu dei o exemplo do italiano, mas é brincadeira, né? Populações tradicionais que fazem cultivo, né? Por exemplo, cultivo de arroz, ou aqui no Brasil, o cultivo da mandioca, certo? Então, assim, populações tradicionais, elas também se baseiam em alimentos que não estariam, a princípio, incluídos nessa dieta, certo? Mas que perfazem um percentual de caloria, né, e de nutrição para essa população, né? E isso estaria fora. Poxa, mas então você vai excluir um grupo inteiro de alimentos? Isso daí é ruim, então isso aí é um contra, né? Quer dizer, você vai excluir um grupo inteiro que é natural, né? Então os tubérculos, batata, mandioquinha, também, exatamente, vida, mandioquinha, quer dizer, tudo vem da natureza, correto? Nós já fazemos uso hoje, a gente sabe que a possibilidade de nos fazer mal, ela é pequena quando ela vem na matriz, no pacote original, certo? E ela faz parte do nosso contexto atual. Então isso realmente é um contra, né? Pode ser um contra, mas só pode encarar isso como um aspecto negativo da proposta alimentar. E um segundo ponto que eu posso colocar, ele é parecido com esse, mas na verdade não é com relação à segurança alimentar, né? Hoje, com a agricultura e com a pecuária, né, com a criação, né, a gente tem uma segurança alimentar muito maior. Só que a agricultura, ela se baseia principalmente com relação a grãos. E também os grãos fazendo um subproduto, né, então farinhas e óleos, certo? Então, assim, a gente tem também essa parte do contra, quer dizer, a gente tem a oferta muito fácil hoje em dia de grãos, farináceos e óleos, e isso está muito presente na nossa alimentação atualmente. A gente pode até questionar, será que isso realmente é bom? Veja bem, algumas coisas podem ser boas, algumas coisas podem ser não tão boas assim, mas o que a gente tem que pegar é que é o seguinte, algumas populações, elas necessitam da caloria vinda daquele alimento para poder se subsistir. Então isso é um contra também, quer dizer, ela não vai sair por aí caçando animais, porque simplesmente na área onde ela vive não tem animais para ela, certo? Então, se ela realmente quer uma alimentação e que ela quer caloria, certo? Então isso daí é um contra nessa dieta. Tem um contra que eu não vejo tão como contra assim, eu acho que ainda tem muita divergência do que se diz a respeito disso, mas o que algumas pessoas relatam é que essa é uma dieta cara, né? É caro você comer proteína animal, é caro você comer carne, é caro você comer oleaginosas, castanhas e até mesmo algumas frutas. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis o custo-benefício da alimentação proveniente desses alimentos versus o custo que eles têm, a gente vai ver que não é bem por aí. Eu costumo sempre fazer a comparação de quanto custa uma banana, quanto custa um pacote de bolacha, não é? Então, o que eu estou entregando para o meu organismo comendo uma banana, o que eu estou entregando para o meu organismo comendo um pacote de bolacha? Talvez eu alimente mais bocas, né, um maior número de pessoas com um pacote de bolacha, ou até mesmo um pacote de macarrão. Vamos pensar no pacote de macarrão, o rendimento desse pacote de macarrão, tá certo? Porém, quando eu trago densidade nutricional, e a gente tem que entender que o alimento desse processado, como o macarrão, por exemplo, ele tem uma densidade nutricional baixa, tá certo? Essa inversão daquilo que eu vou comer pode ter um custo financeiro menor, né?
Então, vale aqui colocar isso como um contra, desde que a gente tenha o conhecimento específico, né, econômico daquilo que a gente está abordando. 1 quilo de castanhas de caju não custa o mesmo que 1 quilo de macarrão, 1 quilo de farinha de trigo. Perfeito. Certo? Então, isso realmente a gente tem que trazer. Mas a proposta é a gente comer grandes quantidades desses alimentos? Não. A proposta é a gente comer grandes quantidades dos legumes, né, das frutas, que são mais economicamente viáveis para a população, com uma quantidade de proteínas vinda aí principalmente de animais, ou como as próprias carnes ou os ovos, mas que não precisa ser uma carne de primeira qualidade. A gente já bem sabe que a qualidade da carne, uma carne de segunda, não sei por que eles colocam esse termo, carne de primeira, carne de segunda, mas tudo bem, porque do ponto de vista nutricional a gente tem a oferta. As vísceras em primeiro lugar, sempre. Não é? E geralmente as vísceras sempre foram mais baratas. Do que os cortes nobres de carne. Então a gente tem que pensar sobre esse aspecto. Esses seriam então os possíveis contras dessa alimentação. Temos mais algum aí? Sim, tem mais um contra, seria a praticidade, né, de se fazer essa dieta, né? Muitas pessoas falam que ela não é nada prática, mas veja bem, eu faço a mesma análise, né? É um contra? Talvez sim. Por quê? Porque desembalar é muito mais fácil do que descascar. E eu concordo, realmente. Se você pegar um pacote de macarrão, você apenas abre e coloca na água e cozinha, ou às vezes até só no micro-ondas, certo? Um pacote de bolacha, ele está pronto para você. Você abre e come, e está tudo bem, está tudo certo. Só que você tem que pensar que a nutrição aí realmente ficou bem prejudicada. Você não está fazendo a comparação correta. É um contra a praticidade? Talvez seja um contra, sim. Mas aí a gente tem que pensar com relação à qualidade nutricional, densidade nutricional que está sendo oferecida. Sim, eu processar os alimentos in natura, ele demanda um certo tempo, ele demanda alguma habilidade, digamos assim, ele demanda você ter equipamento, né, para poder um fogão, para poder cozinhar, gás e tudo. Durabilidade é menor. Você talvez tenha que estocar este alimento na geladeira, então talvez a praticidade a gente pode colocar aí, mas não como um contra tão decisivo assim, mas um contra relativo com relação a essa dieta aí. E com relação à parte financeira, né, dessa dieta, veja bem, também é muito relativo, é muito contraditório. Essa parte da questão de prioridades, eu acho que é muito importante que a gente tem que pensar. Qual é a nossa prioridade? Para mim, a minha prioridade é a minha saúde. Então, eu vou deixar um tempo reservado para que eu possa processar esses alimentos. Já que eles não estão disponíveis, né, como estão no supermercado, hoje em dia a gente até tem, né, mais disponível, isso está chegando. A gente já vê um pouco mais de alimentos já finalizados, processados nessa linha natural. O próprio alimento foi processado, assim como a gente tem no self-service, né, a gente já tem isso até nos mercados, em pequenas embalagens. A gente pode passar a pegar, né, e ir comendo, até mesmo num lanche, fora do horário tradicional, né, de almoço ou até mesmo de um jantar. Mas ainda a gente precisa, né, trilhar um pouquinho mais essa parte comercial para ter mais disponível e facilitar essa praticidade. Então, tendo isso em mente, né, vamos priorizar. O que eu vou priorizar? Eu estou priorizando a minha saúde. E do que isso depende? Depende das minhas atitudes. Depende um tanto aqui das minhas atitudes, do quanto que eu vou colocar de importância daquilo acontecer na minha vida. O que você acha então sobre essa dieta? Eu acho ela muito boa. Eu tenho algumas ressalvas com relação aos grupos que foram excluídos, como a gente já colocou aqui, né? Grãos, leguminosas, raízes e tubérculos, que na sua origem poderia até fazer parte, mas o próprio Dr. Corden, ele diz que a gente não deve comer, né, as batatas doces, as raízes, por conta do índice glicêmico que elas apresentam e talvez uma quantidade aí das saponinas. No entanto, eu acho que esses alimentos, uma vez que eles são alimentos naturais e que nós tivemos uma evolução
né, de inclusão desses alimentos, eles não fazem, né, um efeito tão deletério se a sua saúde permite isso. Porque grãos e leguminosas são sim alimentos com uma possibilidade de ter uma reação individual insatisfatória, né? Nós vimos lá já os cereais com todo o seu contexto, né, do glúten, avenina, as proteínas que estão dentro desses cereais, a questão dos antinutrientes, das leguminosas também. Então, assim, quem é você, o quanto o seu corpo aceita tudo isso, né? O quão bem ele lhe faz, o quão mal ele lhe faz e o que cabe na dinâmica da sua alimentação. Diminuir a ingesta desses alimentos, eu acho sim favorável, trazendo um pouco mais desses outros alimentos para a nossa prática alimentar. Mas talvez a exclusão 100%, ela não eu não vejo como um benefício. E nem o próprio fundador da dieta, porque ele traz o conceito de 85%, 15%. 85% deveríamos prezar por essa alimentação e 15% a gente deixa por conta dessa evolução cultural, essa certa flexibilidade da alimentação. Que é um dos pilares que a gente prega também, né? Exato. Que é o nosso, a gente considera o 80-20, né? O Dr. Corden considera 85-15, mas que seria justamente isso, a gente prezar na maior parte do tempo por esse tipo de alimento, minimamente processados, mais naturais, próximos da natureza possível, e deixar um espacinho aí para determinados eventos, situações específicas, ou até mesmo no momento em que a gente não pode lançar mão exatamente daquele alimento que seria o ideal para a gente naquele momento, que são diversas as situações que a gente pode passar nesse sentido. Eu tenho uma opinião muito parecida, eu concordo em vários pontos, e eu quero adicionar o seguinte: é uma dieta que me agrada muito com relação ao ponto D. Quando eu pego uma pessoa que tem uma alimentação composta em grande parte, de alimentos processados ou ultraprocessados, essa pessoa, quando ela experimenta retornar a uma alimentação muito próxima da paleolítica, parece que o mundo se abre para ela. Por quê? Porque ela se livra de vários sinais e sintomas que ela está sentindo naquele momento, e você pode aí enumerar milhares, desde indigestão até dor de cabeça crônica, fadiga, impotência, dores articulares, que provém desse vício alimentar. Provavelmente tem a ver com resistência à insulina, com o aumento da glicose, o exagero com relação aos óleos vegetais. Quando você elimina tudo isso daí... Limpa tudo. Exatamente, você limpa. É como se fosse uma dieta detox, se a gente puder colocar dessa forma, o que não existe, mas enfim, é como se eu estivesse realmente tirando as toxinas daquela pessoa. Tá? De fato. E ela experimenta uma coisa que ela nunca havia tido até então. Um bem-estar absurdo. Tá? Então, neste ponto específico, é uma dieta que me agrada muito. E um outro ponto que me agrada muito também é a manutenção do peso. Geralmente as pessoas comem, ficam saciadas e por causa disso tem uma satisfação pessoal e por causa disso mantém o peso. Poxa, mas como é que funciona isso? É simples. A pessoa tem o que ela realmente precisa. Ela tem o alimento na hora certa, na quantidade que ela quer, e a cabeça dela funciona corretamente. Quer dizer, não vai ficar o tempo todo pensando em comida, como geralmente acontece com as pessoas que têm picos de insulina, né? Quer dizer, elas têm picos de insulina e começam a ter fome fora de hora, aquela coisa meio maluca, assim. Né? Então, nestes pontos, né, eu acho essa dieta muito bacana, muito boa, vale muito a pena. E um ponto principal a gente não precisa ser muito puritano. Né? O Dr. Corden mesmo fala, a gente não precisa ser tão puritano assim, até porque eu não sou o homem de 3 milhões de anos e nem de 12 mil anos atrás. Eu estou aqui em 2021, certo? Então, como eu estou aqui e eu tenho o que eu vivo hoje, então eu posso fazer alguma concessão. E se essa concessão for boa para mim, poxa vida, melhor ainda. Né? Então não há necessidade da gente ser
tão puritano É. e tentar seguir à risca o que eu acho que acontecia há 3 milhões de anos. Não, Se eu assim posso... fosse, a gente não usava internet, a gente não usava telefone, não estaria aqui usando computador, né? Muito menos panela de alumínio, Não. de ferro, porque ele não tinha Não nada usa disso. nada disso, Certo? né? Então, assim, A ideia não é essa. exatamente. Então, assim, eu vejo nesse ponto, quer dizer, eu vou adaptar realmente esse conceito para a minha possibilidade, para o que eu vivo hoje. Então, eu acho nesse ponto, eu acho perfeita, né? É um modelo, né? Sim. Pra gente ter como um direcionamento do que a gente deve comer na nossa alimentação, primordialmente, na maior parte do tempo. Faz um resumo, então, de hoje. Um resumo de hoje. Dieta paleolítica é a dieta que nós imitamos, né, os nossos ancestrais, em que se come frutas, legumes, carnes, ovos e não se come leite, grãos, leguminosas. Farináceos, Retira-se óleos. tudo isso da sua alimentação, os benefícios que ela traz para você, melhor aproveitamento de nutrientes, biodisponibilidade desses nutrientes, retirada de antinutrientes vinda desses alimentos, os quais se prega retirar, melhora do bem-estar geral por uma relação melhor glicose e insulina. E com a comida. E com a comida também, porque você está oferecendo o que seu corpo precisa, um controle do peso corporal, você consegue se manter magro e no peso adequado para o seu organismo, seguindo um modelo como esse. Porém, tem alguns contras também que estão pautados principalmente no aspecto cultural dessa forma de se alimentar, que é deixar de comer alimentos de determinados grupos, a facilidade de preparação desses alimentos e talvez aí uma questão financeira que também esteja associada ao tipo de alimento que essa alimentação prega. No geral, a nossa opinião é positiva, tanto a minha quanto a do Cristiano, é positiva para esse tipo de alimentação, e se a pessoa aderir a essa alimentação, para que ela não seja tão, né, radical e viver comendo, né, a alimentos. A sugestão é fazer uma mescla. Começar a caçar os alimentos para poder comer, mas ter isso como um modelo alimentar. Sim, e a sugestão é fazer aproximado, como o Dr. Cordain faz, e como a gente bem fala, né, e 80% da sua alimentação que seja feita dessa forma, você já vai estar satisfeito, você não será eliminado do seu grupo social e nem da sua família, nem será execrado porque seus ancestrais plantavam alguma coisa, né? Então, eu acho que sim, a gente aprova, eu aprovo, você aprova? Sim, se essa for uma opção de alimentação da pessoa e ela estiver bem com isso, é um modelo alimentar a ser seguido. Muito bom. Esse é o Efeito La Capra, eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. Muito bem, e a gente está na série de dietas, hoje dieta paleolítica. Um abraço.